ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto na hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agrado, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Podeis assentar, no nome de Jesus. Irmãos, essa história é fantástica. E essa história vai falar muito aos nossos corações. Jesus, quando ele queria ser mais claro com as pessoas, quando ele queria deixar um recado, quando ele queria deixar uma orientação, ele criava uma história, ele criava uns personagens, ele criava uns episódios, uns fatos. E por que ele fazia isso? Porque ele queria facilitar o nosso entendimento. E hoje a minha missão é fazer você e eu entendermos melhor essa fábula, essa metáfora que Jesus trouxe aos nossos corações. Eu vou pedir primeiro para o nosso missionário Heraldo ler de novo Mateus 1 e 2 só. Somente 1 e 2. Presta atenção, você leu direto, de repente passou alguma coisa despercebida. Vamos esmiuçar versículo por versículo, 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Só até aí. Em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos e ele falou assim para os discípulos. Ele estava olhando, não sei se para o mundo, não estava olhando para a cidade, mas ele estava olhando. E ele disse assim: é necessário orar a meu Pai. E os discípulos perguntaram: para que, mestre? Ele: para que envie pessoas para trabalhar para meu Pai, porque os trabalhos, a seara é muita, mas as pessoas disponíveis para trabalhar para o meu Pai são poucas. Jesus falou isso em Lucas 10. Agora, nesse versículo, Jesus está dizendo que ele compara o reino dos céus a pessoas como um pai de família que saiu, um dono de uma terra, de uma vinha, que saiu, diz que esse homem saiu de madrugada, porque ele não sabia quantos e quais os trabalhadores que ele iria conseguir. Mas no primeiro momento, na hora sexta, na primeira hora, logo de manhã cedo, 6 da manhã, ele se depara com um grupo de pessoas. E esse pai, Jesus falando, esse pai, ele faz uma proposta
para esse primeiro grupo. Eu não sei se você percebeu e viu, mas no versículo 2 que está aí exposto, diz assim: ajustando com os trabalhadores, ou seja, combinando, fazendo um trato com aqueles trabalhadores. Irmãos, eu não concordo nunca, não vou concordar nunca, mas eu também entendo quem faz isso por medo e represária de outro tipo de coisa. Nós temos até uma advogada aqui que pode até falar melhor que eu, mas tem uma igreja aqui em Guarapari, não convém citar o nome, mas tem uma igreja em Guarapari que todo mundo que trabalha lá na igreja, todo mundo é carteira assinada e é assalariado. Desde o porteiro, a faxineira, todo mundo é assalariado. Essas pessoas não estão em pecado porque estão assalariadas lá, mas o trabalho que elas exercem lá, talvez por a igreja transformar a logística dela numa empresa, numa logística empresarial, e para evitar danos e transtorno com pessoas que a gente sabe que muitas vezes coloca no Ministério do Trabalho e outras coisas, trabalha com a lei dos homens. Mas eu particularmente, quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus, não se cobra, porque de graça nós recebemos e de graça devemos dar. Eu até aceito que você tem um trabalho secular e você vai fazer a obra na casa de Deus, mas nunca cobrar, não pelo dinheiro, mas pelo amor que você tem à obra de Deus e à casa de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que na primeira hora, nas 6 horas da manhã, esse dono da vinha, ele vai e ele se depara com um grupo de homens, e tudo indica que esses homens, eles não tiveram boa vontade de trabalhar para combinar depois, ou seja, ele combinou antes. Tanto é que está aqui dizendo que foi ajustado, foi combinado, foi tratado, que por um determinado valor, com cláusula tal, com parágrafo tal, com inciso tal, nas condições tal, tantas horas de almoço, tantas horas de colheita, enfim, tinha um trato nisso tudo. E esses homens, debaixo de um trato ou um contrato, tanto faz, eles foram trabalhar diante de cláusulas, diante de um combinado. E eles foram. Só que esse homem, quando viu o grupo dos homens que ele tinha acabado de contratar, mediante contrato, esse homem disse assim: ainda não é suficiente. Esses homens sozinhos não vai dar conta da minha colheita. Eu preciso contratar mais gente. E aí ele sai para contratar. Agora observe as próximas contratações. Como é que é? Versículo 3 em diante. E saindo perto da hora terceira. Só um minutinho, para quem não sabe, nós estamos falando do horário do calendário judaico. Eles contam lá o nascer do sol e o pôr do sol. Nascer do sol, 6 da manhã, primeira hora. A última hora, no final do dia, pôr do sol, 6 da tarde. Então, quando ele está dizendo aí, Heraldo, terceira hora é 6 da manhã mais 3, que quer dizer 9 horas da manhã. Amém, irmãos? Então, e saindo ele às 9 horas da manhã, a terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Olha só, os primeiros, houve um ajuste, houve um trato, houve um combinado. Mas no segundo, era pela fé. Olha o que esse homem propôs para esses segundos da hora nona. Ele disse assim: dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Irmãos, eles foram sem saber o valor qual era. Eles foram acreditando na justiça daquele patrão. E só que não foi só eles. Teve outro grupo também que foi exercido e trabalhado pela fé. Vamos ver o segundo grupo. Versículo 5 em diante. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? 7. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha,
e recebeis o que for justo. Irmãos, vamos recapitular. O homem saiu 6 da manhã, encontrou um grupo, ajustou quanto seria o combinado do salário, do dia, as cláusulas, as condições, tudo. 6 da manhã. 9 da manhã, esse homem sai de novo, encontra outro grupo, e esse grupo também foi convidado a participar da vinha, da colheita, sem valor estipulado, apenas com uma frase dizendo: darei o que for justo a vocês. Aí quando chega meio-dia, na hora sexta, meio-dia, ele encontra um terceiro grupo, meio-dia. Gente, estou precisando de gente na minha colheita, na minha vinha. Por favor, vocês querem ir? Queremos. Então faz o seguinte, pode ir, depois eu te darei o que é justo. Sem contrato, sem cláusula, sem ajuste, sem combinado. Isso meio-dia. Aí agora vem a hora nona, às 3 da tarde, não é isso? Às 3 da tarde, vem outro grupo também. Ele encontra esse grupo também e fala para esse grupo. Olha o que ele fala para esse grupo. Volta aí um pouquinho, Heraldo, por favor. Isso, perto da hora sexta e nona. Sexta meio-dia e nona é 3 da tarde. Fez o mesmo. Em 2 horas, em 2 tempos, ele fez a mesma coisa, 6. E saindo perto da hora que 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Último, vai. Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. O que for justo. Então, em outras palavras, irmão, só para a gente destrinchar isso aqui: 6 da manhã, ajustado. 9 da manhã, eu dou depois eu vejo quanto que é. Meio-dia, eu dou depois, eu vejo com vocês depois. 3 da tarde, eu dou depois também. Gente, depois a gente combina, a gente vê o valor depois. E todos esses foram. Aí quando chega 5 da tarde, a hora 1/10, quer dizer 11 horas de trabalho, que é 5 da tarde, aí ele encontra um outro grupo, ociosos. O que é ociosos? Pessoas que não trabalham, pessoas que não fazem nada, pessoas que estavam com o tempo vazio. E aí o que ele fala para esse último grupo, o 10º? Ei, eu chamei gente 6 da manhã, eu chamei gente 9 da manhã, eu chamei gente meio-dia, eu chamei gente 3 da tarde, eu chamei gente 5 da tarde, que é vocês, querem trabalhar? Eu fico pensando que esses homens de 5 da tarde devem ter falado assim: esse cara não deve ser legal não, porque ele está me chamando para trabalhar e falta só 1 hora para render, para terminar o expediente, mas se ele está chamando, eu vou. E ele foi. Mas só que ele foi como? Na condição de receber também o que fosse justo. Agora eu vou chamar aqui, por gentileza, o Rogério. Vem cá, Rogério. O Eike, o Jonas, o Heraldo e o Davi. 5 homens, tá bom. Ah, tem Jami aqui, né? Peraí, só um minutinho, Jami. O Jonas pode ficar aí. Jami, vem. Vem, Jami. Vem, gente. Viu como é difícil achar gente para trabalhar? Até para vir. Sobe aqui, Rogério. Pode subir. Fica aqui. A fila aqui. Então vamos lá. Vou botar o Heraldo aqui na ponta, que é melhor. Isso. Heraldo vai ser o... Vem para cá, Rogério. Vem. Gente, se organizem. Isso. Barreira de futebol, tá bom? Esse cara aqui, eu chamei ele 6 horas da manhã para trabalhar. Eu fiz um trato com ele. E o meu combinado com ele foi assim, ó, presta atenção. Amigo, são 6 da manhã, eu estou precisando de gente para trabalhar. Estou pagando R$100 a diária. Topa? Topa? Beleza, tá combinado, tá? Beleza, tá combinado. Aí eu chego 9 da manhã, eu pego esse outro e falo assim, ó, estou precisando de gente para trabalhar. Só tem um problema. Tem que ser logo, e agora? Você tem condições de trabalhar para mim? Então vai trabalhar. Depois a gente combina o valor.
tá? Eu combinei com ele, mas com você depois a gente combina. Amigo, você é o cara de meio-dia, terminou de almoçar direitinho, certinho? Então deixa eu falar uma coisa, eu estou precisando de gente para trabalhar. Você tem como ir lá na minha vinha trabalhar para mim? Tem? Amém? Você está aqui, né, Rogério? Você está aqui, né? Amém, glória a Deus. Amém. Então, você tem condição? Eu acho que ele não quer trabalhar não, irmão. Você quer trabalhar para mim? Trabalho. Amém. Graças a Deus. Então tá, ó. Vai trabalhar de boa. Depois a gente combina e eu te pago depois. Pela fé. Confia em mim. Eu sou justo. Eu vou ser justo com você. Amigo, você é o camarada das 3 da tarde. Rapaz, eu já chamei um grupo ali, ó, 3 grupos. Mas ainda está faltando gente. Eu preciso de mais gente para trabalhar. É 3 da tarde, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa na colheita. Você poderia ir lá trabalhar para mim na colheita? Pode? Posso. Amém. Ó, o valor depois a gente combina, pode ser? Vai na fé, eu vou ser justo com você, beleza? Amém. Irmão, você que depois do jogo aí ficou todo ocioso, não teve o que fazer, ó, 5 da tarde, o expediente acaba 6 horas. Tá bom para você? Tá acabando, mas eu vou. Mas ó, eu combino depois com você o valor. Eu vou ser justo, combinado? Então tá bom, beleza. Aí eles foram trabalhar. Aí o patrão terminou o expediente, deu 6 da tarde, bateu o ponto, todo mundo tocou aquela campainha lá, Haroldo, que toca lá na empresa. Pá! Aí falou assim, vamos começar a pagar o pessoal? Irmão, nós combinamos quanto? R$100. R$100, tá aqui. Obrigado. Amém. Aí esse cara recebe R$100 porque ele começou às 6 da manhã. Esse aqui começou que hora, igreja? Vamos ver se a igreja está ligada. Ó, tá ligado, 9 horas. O certo era assim, né? Tipo, R$100, mas ele trabalhou 3 horas a menos que aquele cara. 70, né? Sei lá, 70. Esse cara começou meio-dia. Vale quanto, irmão? 50? Metade? É, né? 50. Um pouquinho maior para você. 50. Esse cara começou 3 da tarde. 25? É bom que o primeiro já está falando por si só, que é o que eu quero, tem que ser você. 25? Beleza, então eu vou pedir sua ajuda. O último rapaz de 5 da tarde, quanto? 10? 10 reais. Então, tá justo isso? Desse jeito tá justo. Tá justo, pronto. Tá justo, igreja? Tá justo? Sim? Mas não foi isso que Deus fez. Aí o que é que Deus fez? Pagamento, começar tudo de novo, pagamento. Quanto que eu combinei com você? 100. Obrigado. Meu irmão, eu sei que você chegou 9 da manhã, mas toma 100 também para você. Meu irmão, você chegou meio-dia, mas não tem problema não, toma 100 para você. Meu irmão, você chegou 6 horas da tarde, já estava quase na hora do lanche, mas tudo bem, R$100 para você. Você é o privilegiado. 5 da tarde, depois do jogo, não tinha mais nada para fazer, 1 horinha só, R$100 para você também. Todo mundo 100. Só que quando o homem faz isso, olha o que acontece com o primeiro cara das 6 da manhã. Agora é você que vai no improviso. Aí ele fala o quê? Eu saí no prejuízo nisso aí. Você saiu no prejuízo? Eu saí porque eu trabalhei o dia todo e recebi 100. E eles que trabalharam, ainda mais que ele de lá, que chegou por último. Trabalhou 1 hora, ganhou a mesma coisa que eu. Que isso, está injusto. Mas amigo, nós dois tínhamos um contrato. O trato dizia que era 100 durante o dia. O seu é seu, eu paguei o que nós combinamos. Agora você está preocupado com o dos outros? Mas eles trabalharam menos do que eu. Mas o dinheiro é meu, o poder é meu, a vinha é minha, o trabalho é meu, a hora extra é minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu não posso dar 100 a eles, não. Te incomoda eles ganhar 100? Incomoda. Incomoda. Não gostei não. Incomoda. Gostei dessa. Eu queria que eles ganhassem menos. Trabalharam muito pouco. Então você acha que está tudo injusto? Tá. Mas
Mas amigo, a gente combinou e você não está saindo no prejuízo como a gente combinou. Tudo bem, Te faz mal ver eles ganhando a mesma coisa? faz. Faz. Irmãos, obrigado. Dê uma salva de palmas para a vida desses meninos. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos lá. Deus abençoe, Rogério. Pode ir. Vamos lá. Pode ficar com R$100 para vocês, tá bom? Pode gastar o dinheiro. Pode comprar um franguinho daqui a pouco. Pode comprar um franguinho daqui a pouco, isso. Você acredita que eu ia trazer dinheiro de verdade, mas Deus não me deu coragem para isso? É sério, sério. Irmãos, aonde que entra a revelação dessa palavra? No final, no versículo 16, olha o que a Bíblia fala, Mateus 20:16. Olha como é que Jesus termina essa história. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, todo mundo conhece a história do filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. E o que todo mundo mais enfatiza na história do filho pródigo é o próprio filho pródigo que saiu de casa e gastou tudo. Mas o que ninguém fala é que o filho que ficou em casa ficou muito incomodado, insatisfeito, revoltado quando o irmão dele voltou. Ele fez um papel pior do que o irmão que saiu, porque quem estava dentro de casa estava mais doente do que quem saiu. Quem precisava de cura, quem precisava de tratamento espiritual, de libertação, era o que ficou em casa, não o que saiu, porque o que saiu fazia o que tinha que fazer e às claras. Porém, o que ficou em casa estava precisando de uma libertação. O que a Bíblia diz em Gênesis sobre Caim e Abel? Que Caim matou Abel porque Deus se alegrou mais com a oferta de Abel do que a de Caim. Aí Caim vai lá e mata seu irmão, porque o seu irmão alegrou mais o coração de Deus do que ele. Você viu que o primeiro trabalhador, ele foi claro, e ele falou o que está na Bíblia mesmo. Ele não falou de si mesmo, ele falou o que está na Bíblia. O que mais ficou inconformado foi o que ajustou, foi o que fez um contrato, foi o que combinou, foi o que já sabia quanto ia ganhar. Ele ficou mais inconformado. Sabe por quê, irmãos? O sucesso de outras pessoas, o sucesso da nossa vida incomoda a vida de outras pessoas. Aqui começa a mensagem. Às vezes, irmãos, uma pessoa tem muitos anos de crente, e para não dizer que eu estou falando de você, eu vou falar de mim primeiro. Ontem eu estava falando para minha esposa, eu falei para ela à noite, falei: querida, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, um vídeo. Eu mostrei para ela de uma igreja de Vitória. O cara começou na mesma época que eu, ministério, com trabalho espiritual, libertação. Hoje ele tem uma catedral que vai ser inaugurada agora no próximo mês, de aproximadamente 5.000 pessoas entre galeria e lá embaixo. 5.000 pessoas. Pastor, o que isso tem a ver? Eu tenho que entender que o que Deus confiou a ele, e por onde ele fez, e ele fez por onde merecer para chegar onde ele chegou. E talvez eu não devo nunca ter inveja de quem começou na mesma época que eu e prosperou mais do que eu. Sabe por quê? Porque o problema não está no Senhor da vinha. O problema está em nós, de muitas vezes olhar para a vida dos outros e não olhar para a nossa vida. Talvez a vida dos outros sirva de reflexo para eu e você olhar. Por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida está travada? Por quê? A minha esposa ontem à noite, a gente sentado na mesa, ela falou uma coisa para mim muito interessante, mas eu sentia que era Deus falando comigo. Ela está fazendo seus devocionais e ela está no devocional de Josué agora. E eu estou prestes a pregar sobre isso. E ela falou assim: pastor, o Acã estava no meio do povo de Israel, mas o pecado, o erro estava dentro dele. E por causa dele, muitos pais de famílias, muitos homens se prejudicaram por causa de Acã.
Aí olha o que ela falou que eu achei interessante. Se ele tivesse se antecipado, se ele tivesse buscado a face de Deus antes, se arrependesse dos despojos que ele pegou e escondeu debaixo da tenda, Deus mandou matar os inimigos e disse: não traga despojo nenhum. Mas ele trouxe, escondeu. Josué não sabia, Arão não sabia, Miriam não sabia, ninguém sabia. Ninguém de Israel sabia, ninguém sabia. Todo o povo estava inocente, mas tinha alguma coisa errada que estava travando a vida do povo de Israel. Você sabia, irmãos, que pequenas coisas travam a vida da gente? Pequenas coisas travam a vida da gente. Pastor, como assim? Eu vou dar um exemplo só. Vamos supor que você vai no mercado, estagiário que está lá no caixa, aí você compra uma coisa de R$16,90 e o menino tem que dar para você R$3,10 de troco. Mas o menino aí, por uma infelicidade, seja lá o que for, ele dá R$3,50 para você. Aí se você percebe ali na hora R$3,50 ao invés de R$3,10, e você vai com 40 centavos a mais, você vai com uma maldição na sua vida. Isso trava a sua vida. Agora se você falar para o menino: olha só, você me deu o troco errado, é R$3,10. Não, mas eu não tenho de 10, pode levar os 3, aí é diferente. Ou então se você falar para ele: não, me dá só os 3, deixa os 10 centavos, senão você vai faltar no caixa. Beleza. São pequenas coisas que vai amarrando, vai travando. Como diz a linguagem da minha esposa, são pontas de cordas que precisam ser dado nó e amarrado e fechado. Essas brechas têm que ser fechadas. Esse rapaz tinha um ajuste, ele tinha um contrato, ele tinha um papel, ele tinha um combinado, ele tinha uma coisa às claras, já explícita, combinada. Era R$100 por dia. Mas o dono da vinha quis abençoar os outros. Pastor, o que você quer dizer com isso, irmãos? Às vezes pessoas novas chegam dentro da igreja, nós temos que acolher essas pessoas e pagar a elas a mesma coisa que Deus paga para nós, porque elas não merecem ser desmerecidas e nem merecem estar num grau inferior ao nosso, porque nós somos iguais, independente de ter chegado 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Todos são da seara, todos são da colheita, todos foram chamados, todos. Você tem um chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Você tem um chamado de Deus. Irmãos, observe que a pessoa que reclamou foi a pessoa que combinou e ajustou o salário. A pessoa que chorou, a pessoa que reclamou, foi a pessoa que combinou o salário. Foi essa pessoa. Os outros não. Engraçado que ele já sabia quanto ia ganhar. Os outros, estava pela fé. Os outros estavam pela fé. A fé de quê? Os outros não sabiam nem quanto ia ganhar. Segundo o primeiro, que foi Heraldo ali, ele estipulou, ele calculou, nós temos uma medida, nós temos uma fita métrica nossa, que ela não bate com a medida de Deus. Não bate. A medida de Deus é assim: ele trabalhou menos, tem que ganhar menos. Eu falei com vocês, há poucos dias, que existe 23 tipos de orgulho. Vou citar um hoje. Eu não assisti jogo hoje, e nem precisei assistir. O Senhor falou assim comigo: você vai saber o resultado pelos fogos. Como assim, Senhor? Se os brasileiros soltam fogos, é porque os argentinos perderam, porque eles estão torcendo. Nós não ganhamos, ele também não vai ganhar. Eu quero que ele se arrebente. É isso mesmo, sim ou não, irmão? Isso acontece no Flamengo, Jamil. Quanto mais na seleção. Tem um monte de flamenguista aqui. Aí tipo assim: não, o Brasil não foi campeão, a Argentina também não vai ser campeã. Não vai. Dedo cruzado, todo mundo torcendo para quê? Para o salário ser desigual também. E eles são nossos vizinhos de fronteira, a Espanha não. Era para a gente estar aqui dizendo assim: deixa nossos irmãos, nossos vizinhos ganhar. Não, a gente não ganhou, eles também têm que ser a derrota deles também. Essa é a nossa medida.
A Bíblia fala que no reino de Deus o maior é sempre o que se considera menor. A Bíblia diz no reino de Deus que quem quiser ser grande no reino de Deus, primeiro tem que ser pequeno. Tem um versículo que muita gente distorce ele por aí, que diz assim: os humilhados serão exaltados, né? Não tem, procura na Bíblia, não tem esse versículo. Os humilhados serão exaltados, não existe isso. O que existe é assim: aquele que se humilha, aquele que se coloca numa condição de humilhação, ele é elevado por Deus. Mas é você que se humilha, não é quando os outros te humilham, não. É quando você se humilha, você diz assim: não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode deixar ele na minha frente. Pode deixar ele sentar aqui. Não tem problema não. O melhor para ele. Não tem problema não. Você sempre será honrado pelo dono da vinha. Irmãos, se você chegar no mar ou no rio e você tirar as sandálias e botar os pés no rio, você tem o rio nos seus pés. Você tem o rio nos seus pés. Mas se você for mais fundo do rio, no mar, e você mergulhar e for nas águas profundas, você tem o rio e o rio tem você. Agora o rio passa a ter você dentro dele também. Na igreja é a mesma coisa. Você bota os pés dentro da igreja, você tem a igreja nos seus pés. Mas para a igreja entrar dentro de você, você tem que entrar dentro da igreja. Para você estar dentro da igreja, você tem que deixar a igreja entrar dentro de você. Eu não vou falar porque eu não vou quebrar a minha ética, nem o código de ética. Mas há poucos dias não, sempre, de vez em quando sempre, tem um grupo de pessoas que limpam aqui a igreja. E as poucas vezes que eu vim, as duas últimas foi que eu vim, mas eu quase não venho. Quem vem é esse grupo. Geralmente esse grupo chega para mim e fala assim. Esse grupo fala para mim, eles estão aqui. Eles falam assim para mim: peço por favor, porque eu acho que eu sou muito calopsita, eu falo demais. Eu acho que eles recomendam isso por isso. Ele fala assim: eu peço por favor, o senhor não fala quem limpou a igreja. Eu não vou falar, só estou dizendo que limparam. Mas eles imploram para não dizer que foi eles. Você sabe por quê? Eles não trabalham por salário. Eles não limpam por um combinado com Deus. Eles não limpam por uma troca com Deus. Eles limpam por um favor, pelo que eles acham justo diante do pai de família, do pai deles, que é Deus. E quando você vem de bom grado, quando você vem de livre e espontânea vontade, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana, Heraldo, eu visitei, segunda-feira, não foi? Segunda-feira eu visitei o Jonas. Olha o que eu ouvi. Por que essa mensagem nasceu? Essa mensagem nasceu na casa do Jonas. E olha o que o Jonas falou para mim. Isso aqui me espantou na hora. Eu fiquei extasiado. A mensagem nasceu nesse dia. Ele falou assim, segunda-feira: pastor, eu sempre quis trabalhar na casa do Senhor. Desde pequeno eu ia para a igreja, eu frequentava a igreja, eu via todo mundo trabalhando, e meu sonho era trabalhar. Aí eu falei: você gosta de quê? Você faz o quê? Você gosta de fazer o quê? Ele: até agora o que eu sei fazer é essa segurança. Eu falei: na porta. Por isso, Heraldo, que hoje eu não deixei nem Jamil nem ninguém ir para a porta. Eu falei: já vou dar uma estreia nele na porta. Ele já estreou na porta e ficou bem, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Tem um cara da UODécima, das 5 da tarde, que chegou aqui e já está trabalhando e vai receber as mesmas honras que Heraldo, que Jamil, que qualquer outra pessoa, porque ele quer trabalhar na obra do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, à seara de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Eu vou terminar agora. A Bíblia diz que foi encontrado um grupo e foi trabalhado na mente desse grupo para eles não serem ociosos. É o grupo da UODécima, é o grupo do Jamil. Foi dito a eles o seguinte: vocês estão fazendo o quê? Ele falou assim: nós estamos sem fazer nada. Nós não temos nada para fazer. Ah, você não tem nada? Sabe o que Deus está dizendo? E eu vou terminar com essa mensagem, irmãos.
Deus está dizendo para mim e para você, tem muita coisa de Deus para você fazer. Você nasceu para ser uma ferramenta de Deus. Irmão, você imagine que você contrata um pedreiro, imagine que você contrata um pintor. O pintor chega sem pincel, chega sem rolo. Imagine que o pedreiro chega sem colher, sem prumo, sem metro, sem nada. Imagine que o pedreiro chega sem ferramenta na sua casa. Assim somos nós no reino de Deus. Nós somos uma ferramenta, nós somos um profissional espiritual de Deus. E para a gente trabalhar na obra de Deus, a gente tem que estar com a colher, tem que estar com o rolo, tem que estar com o metro, tem que estar com o prumo, tem que estar com a Bíblia, tem que estar com unção, tem que estar com oração, tem que buscar o Espírito Santo, tem que buscar para quê? Para trabalhar para o Senhor, porque a seara lá fora tem muita gente esperando por você, e Deus fez você e eu para quê? Para a gente sair por aqui agora, numa colheita violenta, catando almas e vidas que estão precisando de mim e de você, para trazer para onde? Para a seara, para a colheita. Aqui na igreja é as almas que são cuidadas. Irmãos, o sentimento de Heraldo, ou do primeiro da parábola que foi convidado, é um sentimento até humano, natural. Dizer que não é justo quem trabalhou de 6 horas da manhã. Sabe o que Deus está querendo dizer? Pastor Theo, eu não quero saber se você tem 20 anos de ministério. Eu não quero saber se você tem tantos anos de oração. Eu não quero saber se você era do ciclo de oração. Eu não quero saber em quantas igrejas você passou, quantos cursos teológicos você já fez. Pastor Theo, eu quero saber o seguinte: tem gente que pode chegar ainda depois de você e fazer mais do que você. Talvez eu encontre pessoas que evangelizem melhor e mais do que eu. E essas pessoas, talvez o Jonas, vamos usar o Jonas como referência. Talvez o Jonas, recém-chegado na obra, ele vai ganhar mais alma do que eu. Mas pastor, por quê? Porque eu estou debaixo de um trato, de um combinado. E sabe, irmãos, às vezes tem gente que vem na igreja quando precisa. Esses são os que faz trato. Eu vou lá porque eu preciso. E a igreja não é lugar para o que você precisa, é o lugar para você agradecer. A igreja é lugar de ação de graças. A igreja é o lugar de você reconhecer que o seu Pai vai ser justo com você, mesmo quando as outras pessoas não forem justas. Irmãos, saiba de uma coisa: o meu Deus, o nosso Deus, Ele não vai ser injusto com você. Ó, todos nós, eu estou com uma mensagem preparada. O nome da mensagem é O Dia da Derrota. Todos nós já passamos por derrotas na vida. Mas sabe qual é a diferença? É como você se comporta no dia da derrota. Hoje eu conversei com minha esposa, falei assim com ela, falei: amada, engraçado, nós pais, você sabia, irmão, isso não serve só para pai não, serve para qualquer outra pessoa. Nós pais, nós temos que ser fortes para os nossos filhos. Às vezes eles não tomam nem conhecimento dos problemas, das derrotas, das lutas que a gente passa, e eles pensam que está tudo bem, porque a gente se faz de forte para poupar eles. Às vezes na vida espiritual é assim também. Nós que estamos aqui, como disse Paulo, vocês que comem carne, vocês que comem legume, não critique quem come carne. Paulo está dizendo: vocês fortes, vocês têm que ajudar os que estão chegando agora. Não importa que hora ele chegou para ajudar, chegou. Eu já cheguei aqui na igreja, quase sempre eu chego aqui na igreja. A igreja já está aberta, a igreja já está com o som ligado, já ensaiado, já separaram o louvor. A igreja está limpa, já tem água, já tem copo, tem tudo. Quando eu chego, está tudo pronto. Agora olha que engraçado, eu vou receber a mesma coisa que todo mundo que chegou antes. Aí você diz assim: mas não é justo, Deus. O pastor sempre chegando atrasado, e ele chega aqui, já pega tudo. Irmão, eu não tenho culpa. Deus me amou tanto quanto amou você. E Deus não faz acepção. Deus está dizendo assim: eu vou dar igual a todo mundo, porque o reino é meu, a região celestial é minha, a morada é minha, o céu é meu. Eu dou a quem eu quiser, a hora que quiser. Sabe o que eu vejo nessa mensagem? O importante não é a hora que você chega, é você ir, chegar, ficar e receber o que for justo. E sabe o que é justo para você? Eu vou te falar o que é justo para você: a salvação.
você vai receber como prêmio a salvação. Haroldo, eu vejo você todo dia passando por aqui com um uniforme trabalhando. Quando você foi trabalhar nessa empresa, você já sabia quanto ia ganhar? Não sabia? Legal. Só depois? Aí você ficou feliz? Estava bom? Está justo ou não está justo? Está justo? Tá bom. Então você foi pela fé. Mas muitos de nós, quando vai trabalhar numa empresa, a gente já pergunta assim: eu vou ganhar quanto? Qual o salário? E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não se preocupe quando você vai ganhar, não. Quem vai te abençoar sou eu. Não se preocupe quanto você vai ganhar. Quem vai te abençoar sou eu. Eu vou ser justo com você. Mesmo que o homem não seja justo com você, eu vou ser justo com você. Deus está dizendo para você. Pode permanecer sentado, nós vamos louvar o Senhor. E logo depois vou chamar a irmã Raquel para orar. Eu gosto da oração da Raquel. O favor de Deus. Deus fez um favor para mim e para você. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa dívida. Eu quero que você pense nesse louvor, no favor que Deus fez para você. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Canta comigo. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Que a graça de Deus esteja com você, meu irmão. O favor de Deus, a justiça de Deus vai prevalecer. Missionária Raquel, por favor, faz uma oração por todos nós, logo depois a bênção apostólica. Receba de Deus a justiça de Deus nessa noite. Não importa se você chegou primeiro, chegou no meio, chegou por último, a justiça de Deus vai te alcançar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, elevar nosso pensamento ao Senhor e falar com Ele nesse momento. Vamos entregar tudo diante do Senhor, diante do nosso Deus, que Ele é que nos dá recompensa. O
O Senhor é que dá para nós de acordo com o que Ele acha que nós merecemos, mas a graça dEle é sobre a nossa vida. Eu peço que os irmãos deem a mão ao irmão que está do seu lado. Ore de mão dada com seu irmão nessa noite, em nome de Jesus, porque assim um fortalece o outro com a graça de Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós colocamos tudo diante do Senhor, Deus. Agradecemos, Senhor, por Tua presença neste lugar. E agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus zeloso que cuida de nós. O Senhor, Pai, é que olha, Pai, para o que nós temos feito, para as nossas ações, para o nosso trabalho, para a nossa dedicação aqui na Tua casa. É o Senhor que nos dá recompensa, Pai, através do Teu Espírito, Senhor. E eu te peço, Senhor, nessa noite, que não falte sobre nós o óleo sobre a nossa cabeça, que não falte sobre nós as brasas vivas do Teu altar sobre a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Pai, receber mais de Ti. Que nós possamos, Senhor, ser revestidos de poder, ser revestidos pelo Teu Espírito, Senhor amado. Jesus, venha fortalecer o Teu povo nessa noite, Senhor. Oh Pai, que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia da Tua presença, cheia da Tua provisão, cheia da Tua vitória. Oh Deus, Pai, nós precisamos de Ti, Pai, por onde nós formos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, nós precisamos de Ti, Pai. Que as Suas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre nós. Estenda, Senhor, a Tua mão sobre o Teu povo. Estenda a Tua mão sobre as nossas vidas, Jesus. Nós entregamos tudo diante do Senhor, que é o poderoso. É o Deus que faz, é o Deus que renova, é o Deus que transforma. Tu é o Deus que liberta, Tu é o Deus poderoso. Tu é o Jeová Rafa, é o Deus que nos sara. Tu é o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Jesus, o Senhor tem cuidado de cada vida aqui neste lugar, Senhor. Se nós estamos aqui diante de Ti nessa noite, diante de Ti neste lugar, na Tua casa, é porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua força é sobre a nossa vida. E eu te peço nesse momento, Pai, se há alguém aqui, Pai, com a alma ferida, se há alguém aqui, Pai, enfraquecido, se há alguém aqui fragilizado nessa noite, no poder que há no nome de Jesus, Pai, nós declaramos a força do Senhor, nós declaramos o renovo do Senhor, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Nós ministramos, declaramos a cura do Senhor sobre toda enfermidade, Pai. E no nome de Jesus nós pedimos que todo mal bata em retirada, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Onde há o mal alojado, onde há depressão, onde há ansiedade, Senhor, onde há tristeza, onde há amargura, Pai. Pai, nós pedimos que saia todo mal em nome de Jesus, Pai. Nas nossas famílias, nos nossos lares, onde há um mal alojado, onde há um trabalho feito, o Senhor vai queimando com o Teu poder. Jesus vai desfazendo toda obra do mal contra o Teu povo, contra a Tua igreja, contra a nossa casa, Senhor. Oh meu Deus, que o Teu povo seja guardado por Ti, que o Teu povo, Senhor, possa, Pai, se apoiar no poder que há no nome de Jesus. Oh Pai, Teu nome é poderoso. Caminha conosco, Senhor, Pai, dia após dia. Caminha na nossa casa, caminha no nosso trabalho. Quebra as cadeias na nossa família, Senhor. Pai, que haja libertação nos lares, Senhor, onde o inimigo tem atuado, Pai, onde há frieza espiritual, Papai, onde há desinteresse pela Tua casa, pela Tua palavra. Jesus, que Teu Espírito possa avivar a nossa família, Senhor, os nossos filhos, nossos sobrinhos, Senhor. Alguém que está fora da Tua presença, Jesus, que o Teu Espírito neste momento sopre lá, Pai, sobre cada vida e venha avivar, e venha restaurar os corações a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Ah, Deus santo e Deus fiel, muito obrigada, Senhor, por esse culto, Pai, que o Senhor falou nos nossos corações. Jesus, obrigada porque o Senhor é alimento para nós. Obrigada, Pai, que o Teu Espírito nos fortalece
fortalece, Senhor, e nós temos sido fortalecidos, Senhor, pela tua presença. Jesus, o que seria de nós se não fosse a tua presença, Senhor? Com certeza nós não estaríamos aqui, mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e a tua palavra, Senhor, é a que prevalece. A tua palavra, Senhor, é que é a última palavra, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. Deus, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, Pai, neste lugar, e aviva, Senhor, essa obra. Renova neste lugar, Espírito Santo. Batiza, Jesus, com o Espírito Santo.